Livro: O Assassinato de Roger Ackroyd. Autora: Agatha Christie. Capítulo 13. A Pena de Pato. Naquela noite, depois do jantar, atendendo um convite de Poirot, fui à sua casa. Caroline viu-me sair com evidente mau humor, pois queria me acompanhar. O detetive belga recebeu-me cordialmente com uma garrafa de uísque irlandês que detesto, e enfrentando uma taça de chocolate que, como pude concluir mais tarde, é a sua bebida preferida. Pediu-me notícias de minha irmã, que definiu como pessoa interessantíssima. Creio que o senhor a envaideceu demasiadamente quando esteve em minha casa, censurei. Ele riu franzindo os olhos. Quando posso, agrada-me servir-me de pessoas de observação aguda, confessou. De qualquer modo, objetei, recolheu muitas informações verdadeiras misturadas com outras falsas, produto da imaginação e bisbilhotice local. A virtude está em separar o trigo do joio. E obtive informações preciosas. Por exemplo, desafiei. Por que motivo não me disse a verdade? Num lugarejo como este, todas as aventuras de Rudolf viriam a ser conhecidas. Se por acaso naquele dia sua irmã não tivesse passado pelo bosque, qualquer outra pessoa poderia tê-lo visto. É possível, mas não compreendo por que se interessou tanto pelos meus pacientes. Por um só, doutor. Um só. O último. Não posso negar que a visita de Miss Russell me interessou muitíssimo. Concorda, portanto, com a minha irmã, descobrindo nessa governanta um equívoco? É possível. Não tem o menor fundamento. A consulta de Miss Russell limitou-se a assuntos de medicina. Só minha irmã lhe atribuiu outra motivação. Meu caro amigo, as mulheres, generalizou Poirot, são uns seres maravilhosos. Inventam coisas ao acaso, mas muitas vezes têm razão. Notam pequenos pormenores, num estado de subconsciência, instintivamente, quase sem perceberem. Depois, juntam todos os fatos recolhidos e chegam a conclusões surpreendentes. A isso dão o nome de intuição. Não se esqueça de que sou um psicólogo e sei do que estou a falar. Bebeu um gole de chocolate e enxugou o bigode cuidadosamente. Gostaria que me dissesse francamente o que pensa de todo este caso. Mas o doutor viu tanto como eu. As suas ideias devem ser idênticas às minhas. Você sabe que não tenho prática em assuntos desta natureza. Poirot sorriu com indulgência. Pois bem, vou dar-lhe uma lição. Em primeiro lugar, é necessário formar uma ideia bem clara de tudo quanto aconteceu naquela noite, tendo-se sempre em mente que quem falou não nos disse a verdade. É uma atitude muito suspeitosa, observei, mas imprescindível, garanto-lhe. Por exemplo, você declarou ter deixado a vila às 9h menos 10. Como poderei ter a certeza disso? Porque eu o disse. Mas poderia dar-se o caso de o seu relógio estar errado, ou o doutor, por qualquer motivo, não estar a falar a verdade. Contudo, se aceitarmos essa sua declaração como verdadeira, aceitamos que às 9h encontrou um indivíduo desconhecido. Como poderei saber se é verdade? Poderia tratar-se de um personagem imaginário para desviar a atenção dos indícios que incriminam Rudolf Patton, ou outra qualquer pessoa que o doutor quer proteger. Sei, contudo, que não se tratou de um expediente nem de uma alucinação, porque a criada de uma tal Miss Gannett também foi abordada por esse forasteiro, poucos minutos antes de o doutor o encontrar. O homem pediu-lhe informações sobre o caminho a seguir para a Vila Fern e dessa maneira a sua informação, doutor, foi confirmada. Duas conclusões se tiram desse fato. O indivíduo não conhecia a vila e não procurava ocultar a sua visita, visto que se informou do caminho, junto de duas pessoas. Compreendo. Dei-me ao trabalho de investigar, prosseguiu Poirot, que o homem esteve a beber no Três Javalis e aí a criada disse-me que ele falava com sotaque americano e dizia ter chegado dos Estados Unidos. Também tive essa impressão, declarei, mas a pronúncia era pouco notória. Precisamente. Agora, aqui tem um pequeno objeto que encontrei no quiosque. Pôs-me diante dos olhos o tubo da pena de pato. Olhei-o com viva curiosidade e subitamente lembrei-me de uma coisa que lera acerca de cocaína. Poirot fez um sinal de aprovação quando lhe mencionei o fato. Exatamente. Os viciados servem-se usualmente de uma pena de ave para cheirarem cocaína. Essa maneira de aspirarem cocaína é muito comum nos Estados Unidos e no Canadá. Bastou juntar 2 e 2. Mas como se lembrou de procurar no pavilhão rústico? Admirei-me. Porque pensei que se alguém quisesse marcar um encontro na Vila Fern sem dar nas vistas, utilizaria aquele quiosque, como aqui lhe chamam. E o pedaço de cambraia. Se quisesse usar a sua massa cinzenta, a explicação seria evidente. Continuo a não ver. Não tem importância por agora. O que interessa é descobrir esse indivíduo e com quem teria vindo encontrar-se. Está a pensar no fato de Miss Ackroyd e Flora terem vindo do Canadá para se instalarem aqui?
Também essa hipótese seria de considerar. Por isso aludiu a que lhe ocultavam a verdade? Talvez. Mas prossigamos. Que me diz a história da criada? Que história? Do despedimento. Seria realmente necessária meia hora para despedir uma criada? Acha aceitável a justificação dos papéis importantes desarrumados? E perceba, embora a rapariga declare que esteve no seu quarto, desde as 9 até as 10 horas, ninguém confirmou essa afirmação. O senhor deixa-me perplexo, falei. Tirei do bolso uma folha de papel e declarei. Muito bem. Como me disse ser sempre necessário método, escrevi algumas notas, a fim de analisarmos os fatos, sob um ponto de vista lógico. É precisamente o que o meu amigo Hastings costumava dizer, interrompeu Poirot, mas infelizmente nunca conseguia pôr em prática o seu princípio. Comecei a ler. Primeiro ponto. Mr. Ackroyd foi ouvido a falar com alguém, às 9h30. Segundo ponto. A certa hora indeterminada da noite, Rudolph Patton deve ter penetrado pela janela, como ficou provado pelas marcas dos seus sapatos. Terceiro ponto. Naquela noite, Mr. Ackroyd estava bastante inquieto e decidirá só receber pessoas conhecidas. Quarto ponto. A pessoa que se encontrava com ele, às 9h30, pedia dinheiro. Ora, sabemos que Rudolph se encontrava com dificuldades financeiras. Estes 4 pontos concorrem para demonstrar que a pessoa que se achava com Mr. Ackroyd, às 9h30, só podia ser Rudolph Patton. Contudo, por outro lado, sabe-se que Mr. Ackroyd ainda estava vivo às 10 menos um quarto. Desta maneira, conclui-se que não foi Rudolph quem o matou. Este, ao sair, deixou a janela aberta. Foi por essa via que o assassino penetrou na vila. Então, quem foi o assassino? Inquiriu Poirot. O americano. Podia estar de acordo com Parker e talvez fosse o mordomo quem exercia a chantagem sobre Miss Ferrars. Sendo assim, deve ter percebido que a extorsão fora descoberta e precisou de avisar o cúmplice. Este, por sua vez, utilizou o punhal fornecido por Parker para perpetrar o crime. Eis uma reconstituição válida, elogiou Poirot. Vê-se que o doutor também tem a sua parcela de massa cinzenta. Comete, porém, o erro de desprezar muitos elementos. Quais, por exemplo? O telefonema, a poltrona colocada fora do seu lugar. Acha esse elemento muito importante? Perguntei ligeiramente amuado. Talvez não, mas há ainda o desaparecimento das 40 libras. Roger pode ter reconsiderado e deve tê-las dado a Rudolph, sugeri. O que ainda deixa um ponto obscuro. Qual? Por que motivo estava Blunt certo de que o secretário se encontrava com Ackroyd às 9h30? Ora, ele explicou isso, observei. Parece-lhe? Bem, não quero, por agora, insistir nesse ponto. Diga-me quais foram as razões que levaram Rudolph a desaparecer. Isso é difícil de explicar. Sob um ângulo científico, diria que o sistema nervoso de Rudolph sofrerá um súbito colapso. Ao saber que o tio fora assassinado após o seu diálogo com ele, tempestuoso, ficou impressionado, tomado de pânico e fugiu. Não seria o primeiro a agir desse modo. Sei de muitos indivíduos inocentes que se comportaram como culpados, em circunstâncias semelhantes. Sim, é verdade, admitiu Poirot, mas não devemos esquecer um fator. Bem sei, o motivo. Com a morte do tio, Rudolph recebe uma enorme fortuna. Esse é concordou o detetive. Como Certamente. Não se esqueça de que estamos perante 3 motivos diferentes. Alguém subtraiu o sobrescrito azul, com o nome do autor da chantagem. É possível que Rudolph fosse quem exercia a extorsão sobre Miss Ferrars, já que, pelo que disse o advogado Ramon, havia algum tempo que Rudolph não recorria aos pedidos de dinheiro a Ackroyd. Isso leva-nos a deduzir que tinha outra fonte de angariação monetária. E há ainda o fato de ele se encontrar numa armação que temia chegar aos ouvidos do tio. Finalmente, há o motivo de que já falamos. Pobre rapaz, comentei, não sabendo como dissimular a minha surpresa. Tudo parece conspirar contra ele. Parece-lhe? Inquiriu Poirot. Eis o ponto em que não estamos de acordo. 3 motivos são realmente muito, mas mesmo assim, creio que Rudolph Patton esteja inocente. Contra todas as aparências. Capítulo 14. Mr. Ackroyd. Depois da conversa há pouco narrada, pareceu-me que a questão poderia ser dividida em 2 partes, cada uma bem diversa da outra. A primeira ocorre desde a morte de Roger Ackroyd, verificada na noite de sexta-feira até a noite da segunda-feira seguinte. É a rígida e exata relação dos fatos, tal como se apresentaram a Hércules. Poirot. Durante todo esse tempo estive sempre a seu lado. O que ele viu, também eu vi. Fiz o que pude para adivinhar os seus pensamentos, mas, até agora, não consegui. Embora me tenha posto ao corrente das suas descobertas como, por exemplo, a do anel.
Ocultou-me as impressões de capital importância e sempre lógicas que se formavam no seu cérebro. Como? Descobri depois, essa descrição era uma característica essencial da sua índole. Limitava-se no máximo a fazer algumas alusões, nada mais. Como disse até a noite de segunda-feira, a minha exposição poderia ser exatamente a do próprio Poirot. Desempenhava o papel de Watson em relação ao seu amigo Sherlock Holmes. Depois de segunda-feira, as nossas investigações tomaram uma direção diversa. Ele começou a trabalhar por conta própria. Vinha saber o que fazia porque em King's Abbot, todos acabam por saber tudo, porém, não fui posto a par dos seus pensamentos. De resto, também eu tinha as minhas preocupações. O que me surpreende é o caráter fragmentário, típico desse período. Cada um trouxe a sua contribuição para a solução do mistério. Era quase um jogo de palavras cruzadas ao qual cada um contribuía com uma pequena informação, uma pequena descoberta pessoal. Mas a Poirot, somente cabe o merecimento de ter sabido combinar todos esses fragmentos, de modo a compor um quadro complexo. Alguns fatos pareciam ser insignificantes. Por exemplo, a questão dos sapatos pretos. Mas isso virá depois. Para expor as coisas na sua ordem estritamente cronológica, devo começar com a chamada da parte de Mr. Ackroyd. Mandou-me chamar bem cedo, na manhã de terça-feira, julgando tratar-se de um caso urgente, apressei-me a atendê-la, temendo encontrá-la no fim da vida. Estava de cama. Estendeu-me a mão ossuda e indicou-me uma cadeira que se encontrava perto do leito. Então, Miss Ackroyd? Perguntei. Que há? Falei com aquela espécie de falsa cordialidade que parece ser obrigatória por parte de um médico. Estou pronta. Disse com um fio de voz. Inteiramente pronta. Foi o golpe que recebi com a morte do pobre Roger. Costuma-se dizer que certas dores não se sentem no momento. A reação vem mais tarde. É uma pena que um médico seja proibido, na sua profissão, de dizer o que realmente pensa. Não sei quanto teria pago para poder responder-lhe. Velha hipócrita. Em vez disso, tive de receitar-lhe um tônico, que ela aceitou de bom grado. Não pensei que me tivesse chamado para falar-me do golpe que receberá com a morte de Ackroyd. Mas a viúva revelava absoluta incapacidade de seguir uma linha reta em qualquer assunto. Aproximava-se, sempre do objetivo por linhas tortas. Depois daquela cena de ontem, continuou a minha paciente. Parou como se esperasse que eu retomasse o fio do discurso. Que cena! Mas, doutor, é possível que se tenha esquecido? Aquele odioso homenzinho francês, ou belga ou lá o que ele seja, insultar-nos como fez. Perturbou-me completamente. Uma coisa dessas depois da morte de Roger? Sinto muito, Miss Ackroyd. Não sei o que pretendia. Gritando daquela maneira. Julgo saber qual seja o meu dever e nada tenho a ocultar. Prestei à polícia todo o auxílio que me foi possível. Calou-se. Depois prosseguiu. Ninguém pode dizer que eu tenha faltado ao meu dever. Estou certa que o inspetor Raglan está mais do que satisfeito. Por que razão esse forasteiro se intromete? No fim de contas, é tão ridículo. Não sei por que Flora insistiu em que ele tratasse do caso. Nunca me falou nisso. Foi procurá-lo por iniciativa própria, sem sequer me consultar. Ela é muito independente. E não pensa que sou uma mulher com experiência e, afinal de contas, sou a mãe dela. Deveria ter falado comigo antes e pedir a minha opinião. Eu escutava em silêncio. Pensa que tenho alguma coisa a ocultar? E ontem teve a coragem de acusar-me. Encolhi os ombros. Ora, Miss Ackroyd, são coisas sem importância. Desde o momento que nada tem a ocultar, qualquer que seja a acusação que ele tenha feito não poderá atingi-la. Subitamente a viúva mudou de assunto. Os servidores são tão aborrecidos. Estão sempre a fazer comentários. Assim, as murmurações propagam-se, e na maioria das vezes sem motivo. Ah, os criados falaram? Interessei-me. E o que disseram? Mr. Ackroyd olhou-me muito significativamente, deixando-me perplexo. Estava certa, doutor, de que o senhor soubesse melhor do que qualquer outro. Não esteve sempre com Mr. Poirot? Sim. Então deve saber. Aquela Úrsula Bourne. É natural que esteja para partir. Quis praticar todos os desaforos que pôde. Os criados são tão ardilosos. Vai saber exatamente o que ela teve a coragem de dizer. Não quero que circulem falsas impressões. Afinal, o senhor não irá repetir todos os pormenores à polícia, não é verdade? Às vezes, há questões de família, coisas que nada têm a ver com o crime. Mas se a rapariga é ruim, pode ter inventado sabe Deus quantas mentiras. Percebi imediatamente que atrás dessas desordenadas efusões devia ocultar-se uma inquietação profunda. As induções de Poirot estavam bem justificadas. Entre as 6 pessoas que ontem se
encontravam em torno da mesa, Mr. Ackroyd tinha pelo menos qualquer coisa a ocultar. Eu ia agora descobrir o que era. Se eu estivesse no seu lugar, Miss Ackroyd decidiria confessar tudo. Soltou um gemido. Ah, doutor, como pode ser tão severo? Parece-me como se. Contudo, posso explicar-lhe tudo tão facilmente. E então por que eu não faz? Encorajei. Puxou um lenço bordado e começou a lacrimejar. Julgava, doutor, que o senhor pudesse apresentar o fato a Mr. Poirot explicando o porquê. É tão difícil que um estrangeiro possa compreender os nossos pontos de vista. E o senhor não sabe, ninguém o pode saber, contra o que tive de lutar. Um martírio, um longo martírio. Eis-o, que foi a minha vida. Não gosto de falar mal dos mortos, mas é assim. Não havia mais. Insignificante conta que não passasse pelas suas mãos, como se Roger ganhasse apenas uma miserável centena de libras por ano, em vez de ser, como dizia ontem o advogado Ramon, um dos homens mais ricos da região. Calou-se por um momento, enxugando os olhos com o lenço bordado. Compreendo, animei. A senhora falava de contas a pagar? Ah, as malditas contas. E algumas nem quis que as visse. Tratavam de coisas que um homem não poderia compreender. Estou certa que teria dito não serem necessárias. Naturalmente as contas subiam e continuavam a subir. Dirigiu-me um olhar implorativo, como se procurasse uma palavra de consolo para essa anormal consequência. É assim realmente. É uma particularidade que tem as contas, confirmei. Então mudou de tom e tornou-se decididamente agressiva. Garanto-lhe, doutor, que me sentia sempre dominada por uma terrível agitação nervosa. À noite não conseguia dormir, tinha sempre dolorosas palpitações do coração. Um dia recebi por carta um oferecimento. Verdadeiramente, eram 2 cartas de 2 cavalheiros gentilíssimos. Chegavam justamente no momento oportuno. Forneci imediatamente de 10 a 10 mil libras. Contra um simples pagarei, murmurou com tristeza depois de uma pausa. Escrevi a um deles, mas parecia existir dificuldades. Calou-se. Percebi que chegava à encruzilhada. Nunca conheci uma pessoa com mais dificuldade de se explicar do que Mr. Ackroyd. Veja, murmurou. É uma questão de espera e de perspectivas. Naturalmente, perspectivas de herança. E eu esperava que Roger se tivesse lembrado de mim no seu testamento, embora não soubesse como. Oh, se eu tivesse podido dar uma olhadela no seu testamento, não para ser indiscreta, compreenda-se bem, mas só para poder tomar as minhas deliberações. Lançou-me um olhar de esguelha. A situação tornava-se realmente delicada. Felizmente as palavras, quando usadas habilmente, servem para mascarar a mais feia das realidades. Somente ao senhor ouso dizer isto, Dr. Shepard, prosseguiu rapidamente. Ouso esperar que não me julgue mal e que saberá apresentar as coisas a Mr. Poirot sob a sua justa fisionomia. Foi na tarde de sexta-feira. Parou perplexa. Na tarde de sexta-feira, repeti para encorajá-la, e então, todos tinham saído. Pelo menos, assim julguei. Entrei no escritório de Roger, tinha um motivo real que ali me levava, isto é, quero dizer que nada havia de incorreto nas minhas intenções. E ao ver papéis amontoados sobre a secretária, tive uma ideia repentina. Quem sabe se Roger não guardará o seu testamento numa das gavetas da secretária? Sou assim, impulsiva por natureza, sempre fui desde criança. Deixo-me conduzir pela impressão momentânea. Meu cunhado deixava as chaves, muito imprudente da sua parte, na fechadura da gaveta superior. Ah! Exclamei, como para ir em seu auxílio. A senhora remexeu na gaveta. E pôde encontrar o testamento? Ela emitiu um pequeno grito e fez-me compreender não ter eu sido suficientemente diplomata. Que insinuações! Que pergunta! Não é nada disso. Não, certamente, apressei-me a repreender-me. A senhora deve desculpar a maneira um pouco rude como costumo dizer as coisas. É assim mesmo. Os homens são tão singulares. No lugar do pobre Roger, não teria dificuldade alguma em revelar as disposições testamentárias. Mas os homens são tão reservados. É natural que se recorra a pequenos subterfúgios para a defesa própria. E o resultado desses pequenos subterfúgios? Perguntei. É justamente o que eu estava para dizer-lhe. Chegará à última gaveta quando Ursula Bourne entrou na sala. Coisa aborrecidíssima. Naturalmente fechei a gaveta e levantei-me. Fiz-lhe observar que sobre a secretária ainda havia pó, mas não me agradou o seu aspecto, muito respeitosa como de costume, mas com uma expressão estranha no olhar, quase de desprezo. Nunca traguei aquela rapariga. É boa criada, chama-me sempre senhora e não faz caretas para usar a touca e o avental, como fazem muitas atualmente, garanto-lhe. E sabe dizer,
Não está em casa, sem nenhum escrúpulo, quando vai responder à porta. E não tem aqueles estranhos ruídos de estômago quando vai servir à mesa, como parece ter em quase todas as criadas. Ah, onde ia eu? Estava a dizer que apesar das diversas qualidades, a rapariga nunca lhe agradou. Nem antes nem agora. É estranho. Há nela qualquer coisa diferente das outras. É muito instruída, a meu ver. E depois, que aconteceu? Perguntei. Nada. Isto é, meu cunhado entrou no escritório. Julgava que ele estivesse a passear. Que há? Perguntou. Nada, respondi. Vim buscar o jornal. Agarrei o jornal e saí. A criada ficou no escritório. Ouvi que perguntou a Roger se lhe podia falar por um momento. A seguir, subi ao quarto para me deitar. Sentia-me muito perturbada e nervosa. Seguiu-se uma pausa. O doutor explicará tudo a Mr. Poirot, não é verdade? Pode ver como a coisa em si é insignificante. Naturalmente, quando vi que insistia tanto, dizendo que todos ocultávamos qualquer coisa, pensei imediatamente que fosse isto. Talvez a criada tenha feito um barulho dos diabos em torno deste fato, mas o senhor saberá explicar, não é verdade? É tudo? Perguntei. Disse-me realmente tudo? Sim, respondeu Mr. Ackroyd com certa hesitação. Oh, sim, acrescentou com firmeza. Contudo, pressenti haver mais qualquer coisa. Foi um verdadeiro relâmpago de gênio que me sugeriu naquele instante esta pergunta. Desculpe, foi a senhora quem deixou aberta a mesinha da sala? O rubor significativo que se espalhou pelo seu rosto e que nem o ruge nem o pó de arroz conseguiram esconder, foi mais convincente que qualquer resposta. Como soube? Murmurou. Então foi a senhora? Sim, sabe, havia 2 objetos de prata velha, muito interessantes. Li muito a respeito destas coisas. Num livro havia até reproduções de um pequeno objeto que alcançara um preço enorme num leilão. Pareceu-me idêntico ao que se encontrava na mesinha. Pensei em tirá-lo para levar comigo a Londres, quando tivesse ocasião para mandá-lo avaliar. Se fosse realmente um objeto de valor, que bela surpresa seria para Roger. Abstive-me de fazer comentários e aceitei a explicação de Mr. Ackroyd. Cuidei até de não lhe perguntar por que tentava subtrair de um modo tão clandestino o que desejava levar com um fim tão inocente. E por que foi que deixou a tampa levantada? Perguntei. Esqueceu-se? Assustei-me, respondeu. Ouvi rumor de passos do lado de fora no terraço. Apressei-me a sair da sala e subi a escada justamente antes de Parker abrir a porta. Deve ter sido Miss Russell, murmurei pensativo. Mr. Ackroyd acabava de revelar-me um fato que era extremamente interessante. Se os seus propósitos com as quinquilharias de Ackroyd tinham sido rigidamente honestos ou não, não sabia nem me interessava saber. O que me interessava era o fato de Mr. Russell ter passado para entrar na sala pela porta envidraçada que dava para o terraço, o que provava que não me enganara quando me pareceu ofegante, como se viesse de uma rápida corrida. Onde teria estado? Pensei no quiosque do jardim e no pedaço de cambraia. Quem sabe se Miss Russell manda engomar os lenços? Perguntei, tomado de súbita intuição. O assombro de Mr. Ackroyd fez-me voltar à realidade e levantei-me para sair. Crê que poderá explicar a Mr. Poirot o acontecido? Perguntou-me ansiosamente. Certamente. Não duvide. Finalmente pude sair após terminar de ouvir explicações sobre sua conduta. A criada encontrava-se no vestíbulo e foi ela quem me ajudou a vestir o sobretudo. Observei-a mais atentamente do que fizera até então. Era evidente que devia ter chorado. Como foi? Perguntei, que nos disse que Mr. Ackroyd a chamara ao escritório na sexta-feira. Soube que, pelo contrário, foi a menina quem lhe quis falar. Baixou os olhos um instante, depois declarou. De qualquer modo, tencionava despedir-me, disse titubeante. Nada mais acrescentei. Abriu-me a porta e, quando estava para sair, perguntou-me baixando a voz. Desculpe, doutor, não há notícias do Capitão Patton? Abanei a cabeça, olhando-a surpreso. Todavia deve voltar, respondi. Olhava-me com um olhar implorante. Ninguém sabe onde está? Perguntou. Você sabe? Perguntei vivamente. Abanou a cabeça. Nada sei. Mas se alguém fosse verdadeiramente amigo dele, devia dizer-lhe para voltar, custe o que custar. Parei um momento, esperando que me dissesse mais alguma coisa. Em vez disso, a pergunta que me dirigiu causou-me imensa surpresa. Quando julga que foi praticado o crime? Antes das 10? Sim, julga-se que foi entre as 9:03 e as 10. Não antes. Não antes das 9:03. Fixei-a atentamente. Era tão evidente que esperava uma resposta afirmativa. Não, isso está fora de dúvida, esclareci.
Miss Ackroyd viu o tio ainda com vida às 9h03. Voltou-se abatida, como se estivesse para desfalecer. Que linda pequena, pensei enquanto me afastava. Uma beleza rara. Caroline estava em casa. Receberá nova visita de Poirot e mostrava-se toda orgulhosa. Não sabes que estou a ajudá-lo nas suas investigações? Declarou. Experimentei um vago sentimento de inquietação, ao vê-la encorajada nos seus instintos policiais. Andas por acaso à procura da jovem misteriosa que se encontrava com Rudolph? Perguntei. Em todo caso, poderia fazê-lo por minha conta. Mas não é isso que Mr. Poirot quer que indague. Que quer saber, então? Perguntei. Quer saber se as botas de Rudolph eram pretas ou amarelas, informou Caroline solenemente. Fixei-a, estupefato. Somente agora via que estúpido fora. A propósito dessas botas, não compreendi o objetivo da pergunta. Eram sapatos amarelos, esclareci. Mas não, já que não se trata de sapatos, trata-se de botas. Mr. Poirot quer saber se o par de botas que Rudolph tinha consigo no hotel eram pretas ou amarelas. É um elemento de grande importância. Fui mesmo obtuso. Não compreendi. E como conseguirás saber? Perguntei. Respondeu que quanto àquele ponto não haveria dificuldade. A melhor amiga da nossa criada Anne era Clara, criada de Miss Gannett, e Clara dava-se com o criado do Hotel Três Javalis. Tudo se resolveu com a máxima simplicidade, com o auxílio de Miss Gannett que lealmente colaborava na empresa e que, para isso, concedeu a Clara uma breve licença. A incumbência foi concluída com rapidez. De modo que, à hora do almoço, minha irmã pôde observar com suprema indiferença. A propósito das botas de Rudolph. Então que há? Mr. Poirot julgava que fossem amarelas. Enganou-se. São pretas. E Caroline sacudiu a cabeça várias vezes. Era evidente que julgava ter ganho um ponto sobre Poirot. Não respondi. Perguntava a mim próprio, bastante perplexo, que relação poderia ter com o crime a cor de um par de botas de Rudolph Patton. Capítulo 15. Godofred Raymond. Naquele mesmo dia, devia ter outra prova da estratégia de Poirot. A ameaça de revelar quanto cada um de nós queria ocultar-lhe fora um golpe magistral do seu conhecimento da natureza humana. Um misto de culpa e de temor arrancar a verdade a Mr. Ackroyd. Fora a primeira a ceder, mas não devia ser a única. Nessa tarde, de volta das minhas visitas, Caroline disse-me que Raymond me procurara, tendo partido pouco antes da minha chegada. Queria falar-me? Perguntei, enquanto pendurava o sobretudo. Minha irmã apareceu. Queria falar com Mr. Poirot, disse. Vinha naquele momento da Vila dos Lariços, mas o nosso vizinho não estava em casa. Então Raymond julgou que ele estivesse aqui, ou que, pelo menos, soubesses onde se encontra. Não faço a mínima ideia. Procurei retê-lo, acrescentou, mas disse que voltaria a passar pela vila dentro de meia hora. E saiu. Foi pena porque Mr. Poirot voltou para casa logo após ele ter saído. Mas esteve aqui? Não, foi para sua casa. Como soubeste? Pela janela lateral, explicou. Pareceu-me que estava esgotado o assunto. Mas minha irmã não desistiu. Não vais? Perguntou. Aonde? Aos Lariços. Fazer o quê? Mr. Raymond parecia estar ansioso por falar a Poirot, respondeu Caroline. Poderia saber. O que há no ar? Franzi a testa. A curiosidade não é o meu pecado capital, observei friamente. Posso viver perfeitamente, sem saber o que fazem e o que pensam os meus vizinhos. Não digas tolices, Jack, respondeu. Não és menos curioso do que eu. Somente não és tão sincero. Sente sempre a necessidade de dissimular. Parece-te, Caroline. Resmunguei saindo para o consultório. 10 minutos depois, bateu à porta e entrou. Tinha na mão uma coisa que parecia uma travessa, com marmelada. Não te agradaria, Jack, levar esta marmelada a Mr. Poirot? Prometi-lhe. Nunca. Experimentou marmelada feita em casa. Por que não mandas Anne? Perguntei secamente. Está ocupada. Eu e minha irmã olhamo-nos. Está bem, cedi, levantando-me. Mas fica entendido. Deporei essa travessa na soleira da porta. Estamos entendidos, não é verdade? Caroline franziu a testa. Naturalmente, disse. Quem te pediu outra coisa? Não soube que responder. Se por acaso encontrares Mr. Poirot, acrescentou, enquanto eu abria a porta, poderás dizer-lhe aquilo das botas. Foi um golpe de verdadeira diplomacia, porque realmente tinha pressa de decifrar o enigma das botas. Quando a velha criada, com a touca de Bretan, me abriu a porta quase automaticamente. Perguntei se Mr. Poirot estava em casa. O detetive veio ao meu encontro, demonstrando viva satisfação. Sente-se, meu amigo, convidou. Você prefere a poltrona ou esta cadeira?
A sala não estará muito quente? Pareceu-me que estava sufocante, mas não me arrisquei a dizê-lo. As janelas estavam fechadas e na chaminé ardia um grande fogo. Os ingleses têm uma verdadeira mania pelo ar fresco, declarou. O ar livre está bem lá fora, no seu lugar natural. Então por que deixá-lo entrar em casa? Mas não falemos nessas banalidades. O senhor tem alguma coisa para mim? 2 coisas, respondi. Em primeiro lugar, isto da parte de minha irmã. Entreguei-lhe a marmelada. Como Miss Caroline é gentil. Não se esqueceu da promessa. E a segunda coisa? Trata-se de uma informação. E contei-lhe do meu diálogo com Mr. Ackroyd. Ouviu com interesse, mas sem se comover. Esclarece-me uma dúvida, disse pensativo. E tem certo valor por vir confirmar o depoimento da governanta. Ela disse ter encontrado a tampa da mesinha da sala levantada e tê-la baixado ao passar. E que diz a propósito da sua afirmação de ter entrado na sala para ver se as flores estavam frescas? Ah, nunca tomei a sério essa afirmação. Era bem evidente a desculpa, inventada apressadamente apenas para explicar a sua presença ali. Explicava a sua comoção pelo fato de ter estado a mexer na mesinha, mas agora parece-me que se deve procurar outro motivo. Sim, concordei. Com quem foi encontrar? E por quê? O senhor julga que tenha sido para encontrar-se com alguém? Sim. Poirot fez um sinal de assentimento. Houve uma pausa. A propósito, acrescentei, devo transmitir-lhe uma informação da parte da minha irmã. As botas de Rudolph Patton eram pretas e não amarelas. Enquanto dizia isto, observava-o atentamente e pareceu-me ver nos seus olhos um relâmpago de desilusão. Tenha certeza de que não eram amarelas? Absoluta. Ah! Exclamou ele. Que pena! Pareceu-me profundamente desiludido. Não quis entrar em explicações, mas imediatamente passou a outro assunto. Será indiscreto perguntar-lhe que se passou quando o senhor atendeu a governanta na sexta-feira de manhã? Absolutamente nada, respondi. Terminada a consulta, falamos acerca de venenos, da facilidade e da dificuldade de lhes descobrir a ação, dos narcóticos e das pessoas que os usam. Com referência particular à cocaína, perguntou Poirot. Como sabe? Perguntei um tanto surpreso. Em vez de responder, levantou-se e dirigiu-se para um canto da sala onde se encontravam jornais. Trouxe-me um exemplar do Daily Budget com a data de sexta-feira, 16 de setembro, e indicou-me um artigo onde se falava do contrabando da cocaína. Eis o que lhe meteu na cabeça a cocaína, disse o belga. Não conseguia perceber o que queria dizer, mas, justamente naquele momento, a porta abriu-se e Raymond foi anunciado. Entrou com as suas maneiras corteses e cumprimentou-nos a ambos. Como está, doutor? Mr. Poirot, é a segunda vez que venho à sua casa esta manhã. Estava interessado em vê-lo. Talvez seja melhor que eu saia, propus, embora sem muita vontade. Por minha causa não, doutor, prosseguiu, sentando-se a um sinal do detetive. Vim fazer uma confissão. Verdade? Disse Poirot, mostrando interesse. Na realidade não é nada de importância. Mas para dizer-lhe a verdade, desde ontem à noite que a minha consciência não me deixa em paz. Ontem o senhor acusou-nos a todos de lhe ocultarmos qualquer coisa. Pois bem, devo confessar a minha culpa. Tenho alguma coisa a dizer-lhe. E que é Mr. Raymond? Como já disse, nada de importante. Estava endividado e não pouco, de forma que aquela herança chegou no momento oportuno. 500 libras tiram-me de dificuldades e ainda sobra alguma coisa. Sorriu simpaticamente. Eis a história. Não é agradável confessar à polícia que se está depenado. Causa sempre má impressão. Mas fui verdadeiramente tolo. Naquela noite fiquei a jogar com Blanche na sala de bilhar, das 9h75 em diante. Por isso tenho um álibi indestrutível. Contudo, quando o senhor nos fez aquele sermão, a propósito do que ocultávamos, bem, senti vivo remorso na consciência e pensei vir aqui para libertar-me dele. Levantou-se e olhou-nos, sorrindo novamente. O senhor é um rapaz prudente, disse Poirot, fazendo um sinal de aprovação. Quando sei que alguém tenta ocultar-me alguma coisa, suspeito logo que aquilo que oculta seja algo muito feio. Fez muito bem em cá vir. Sinto-me contente por me ter livrado de uma suspeita, disse rindo o secretário. Agora, vou-me embora. Desta maneira também ele está no seu lugar. Observei, quando a porta se fechou depois de ter saído. Sim, aprovou Poirot. Uma simples bagatela, mas se não tivesse estado na sala de bilhar, quem sabe? Afinal já se praticaram muitos crimes por menos de 500 libras. Tudo depende da quantia que pode bastar para desviar uma pessoa. Uma simples questão de relatividade, não lhe parece? Já pensou, meu amigo, quantas pessoas naquela casa tiraram benefício da morte de Mr. Ackroyd?
Miss Ackroyd, a sua filha, o secretário, Miss Russell. Só um não tirou vantagem, o Major Blunt. Pronunciou este nome com um tom de voz tão estranho que o olhei embaraçado. Não compreendo, confessei. 2 dos acusados disseram-me a verdade. O senhor crê que também o Major Blunt tem alguma coisa a ocultar? Quanto a isso, observou o detetive desplicentemente, há um ditado que diz que os ingleses só ocultam uma coisa, o seu amor. E parece-me que o Major não foi feito para subterfúgios. Às vezes pergunto a mim próprio se não chegamos a conclusões muito apressadas acerca deste assunto. Que quer dizer? Estabelecemos como premissa que a pessoa que extorquia Miss Ferrars e o assassino de Mr. Ackroyd não podem ser mais do que uma só pessoa. Não é possível que estejamos enganados? O belga fez um enérgico sinal de aprovação. Muito bem. Perguntava se teria pensado nisto. Naturalmente que é possível. Mas não podemos esquecer um ponto. O desaparecimento da carta. Isso não implica necessariamente que tenha sido o assassino quem a fez desaparecer. É possível que tenha sido subtraída por Parker, sem que o senhor se apercebesse, quando encontraram o cadáver. Parker? Sim, Parker. Volto sempre à figura do mordomo, mas não como assassino. Ele não praticou o crime. Porém, quem senão ele, poderia ter sido o misterioso canalha que aterrorizava Miss Ferrars? É possível que tenha chegado ao conhecimento do envenenamento por intermédio de algum criado dela. De qualquer modo, é muito mais provável que ele se tenha apoderado da carta do que um hóspede casual como o Major, por exemplo. De certo, é possível que tenha sido o mordomo quem fez desaparecer a carta, concordei. Só. Mais tarde pude observar que não acertava. Mais tarde, quando? Depois que Blunt e Raymond entraram no escritório, ou antes? Não posso lembrar-me, respondi lentamente. Parece-me que foi antes. Não, depois. Sim, tenho quase a certeza que foi depois. A suspeita, agora, estende-se a 3 pessoas, observou pensativo. Mas é mais provável que tenha sido Parker. Parece-me oportuno tentar uma pequena experiência com o mordomo. Ouça, doutor, quererá acompanhar-me até a Vila Ferne? Concordei e saímos imediatamente. Poirot pediu para falar com Miss Ackroyd e esta apresentou-se logo. Miss Flora, começou o belga. Devo confiar-lhe um pequeno segredo. Não estou completamente persuadido da inocência de Parker. Proponho-me fazer uma pequena experiência com o seu auxílio. Quero reconstituir alguns dos atos daquela noite. Mas antes devo pensar em qualquer coisa para dizer-lhe. Ah, encontrei. Desejo certificar-me se, de fora do terraço, se podem ouvir as vozes vindas do corredor. Agora, doutor, faça o obséquio de chamar o mordomo. Fiz como ele me pedia e logo apareceu Parker, terno como sempre. Chamou o senhor? Sim, meu bom Parker. Pensei em fazer uma pequena experiência. Mandei vir o Major Blunt para o terraço e parar diante da janela do escritório. Quero saber se de lá se pode ouvir a voz de Miss Ackroyd e a sua, partindo do corredor. Quero repetir ainda a pequena cena da outra noite. Queira ir buscar a bandeja ou que trazia. O mordomo saiu e nós fomos até o corredor, diante da porta do escritório. Pouco depois, ouvimos um tilintar proveniente do vestíbulo. Parker apareceu na soleira com uma garrafa de soda, uma garrafa de uísque e 2 copos. Um momento, exclamou Poirot, levantando a mão. Tudo deve ocorrer com ordem, tal como aconteceu. É um método meu particular. É um método que praticam no estrangeiro, senhor, observou o mordomo. Chamam-lhe reconstituição do crime, não é verdade? Estava imóvel e imperturbável, como se esperasse as ordens do detetive. Ah, sabe muita coisa, o nosso bom Parker, exclamou Poirot. Vê-se que lê. Bem, agora, procuremos dispor cada coisa do modo mais exato. Você chegava do vestíbulo, assim. Miss Flora encontrava-se. Onde? Aqui, respondeu Flora, tomando seu lugar, justamente diante da porta do escritório. Muito bem, senhor, disse o mordomo. Tinha apenas fechado a porta, continuou Flora. Sim, Miss, aprovou Parker. A sua mão estava ainda apoiada na maçaneta da porta, como agora. Prontos. Interveio Poirot. Representem, então, a pequena comédia. Flora ficou com a mão apoiada na maçaneta e o criado, chegando do vestíbulo com a bandeja na mão, parou na soleira da porta que dá para o corredor. Olá, Parker. Mr. Ackroyd não quer ser incomodado esta noite, disse a jovem. Está bem assim? Perguntou em voz baixa. Otimamente, se a memória me não engana, Miss, disse o mordomo. A seguir levantou a voz, num tom um tanto teatral, disse, está bem, Miss. Devo fechar a porta, como de costume? Sim, peço-lhe. Parker atravessou a porta para sair. Flora seguiu e começou a subir a escada principal. Chega? Perguntou sem se voltar.
A maravilha, declarou Poirot, esfregando as mãos. A propósito, Parker, tenha certeza de que estavam 2 copos na bandeja naquela noite? Para quem o segundo? Trazia sempre 2 copos, senhor, respondeu Parker. Deseja mais alguma coisa? Nada mais, obrigado. O mordomo retirou-se com ar de suprema dignidade. Poirot deixou-se ficar no meio do vestíbulo, de testa franzida. Flora desceu e aproximou-se de nós. Deu-lhe bons resultados a experiência? Perguntou. Não me parece muito claro, sabe? O belga olhou-a e sorriu. Não é necessário que pareça muito claro, miss. Mas diga-me uma coisa. Havia realmente 2 copos na bandeja de Parker naquela noite? A moça franziu as sobrancelhas. Na verdade, não me lembro, confessou. Parece-me que eram 2. É este o objetivo da experiência? O detetive tomou-lhe as mãos acariciando-as. Interessa-me sempre ver se os outros dizem a verdade. E parece-lhe que Parker tenha dito a verdade? Inclino-me a crê-lo, respondeu o belga pensativo. Pouco depois saímos. Diga-me uma coisa, qual era o objetivo daquela pergunta acerca dos 2 copos? Perguntei. Com curiosidade. Poirot ergueu os ombros. Era necessário dizer alguma coisa, observou, e aquela pergunta serviu como qualquer outra. Olhei-o com surpresa. De qualquer modo, meu amigo, prosseguiu, agora sei uma coisa que queria saber. E fiquemos por aqui. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.